Os psicólogos e as psicólogas podem gravar as sessões terapêuticas? Esse é um tema polêmico e que tem surgido de forma mais frequente atualmente, no mundo onde a tecnologia hoje é um grande recurso de ajuda para as práticas de diversos profissionais, inclusive com o crescimento do atendimento psicológico online. Por isso que no programa de hoje nós vamos trazer algumas orientações do sistema Conselhos de Psicologia e algumas reflexões e comparações sobre os tipos de registros e gravações da sessão terapêutica. Será que nós podemos adotar em todos os atendimentos? Precisa ou não precisa de uma autorização do nosso paciente e cliente? É considerado um registro do serviço que substitui, por exemplo, um prontuário, eu começar a gravar e não precisar fazer os registros dos prontuários do meu serviço psicológico? E quais são os cuidados éticos e problemas que nós podemos ter com gravações que podem gerar quebras de sigilo profissional? Esse é um tema, como eu disse, atual, importante e polêmico. Por isso, se você gostou do tema, já fique conosco, que logo após a nossa vinheta, nós vamos falar sobre registros e gravações das sessões de terapia. Até daqui a pouquinho. Gravação e registros das sessões de terapia. Primeiro vamos fazer uma distinção de registros e gravações das sessões de terapias. Registros podem ser através de recursos de áudio, vídeo ou de transcrição. Então a transcrição é quando a psicóloga ou psicólogo registra, né, por escrito, através de um computador, escrevendo tudo o que está sendo dito pelo paciente ou cliente, ou que depois ele faz um registro de memória. Termina a sessão e a gente faz uma transcrição por escrito dos pontos mais importantes do atendimento psicológico, daquele atendimento. Geralmente a gente adota esses registros de transcrições escritos em demandas de supervisões, quando a gente está fazendo algum tipo de formação ou uma supervisão de um caso específico, ou em alguns casos para uns atendimentos específicos, muitas vezes até em práticas, por exemplo, de perícias. Já as gravações, elas podem acontecer através de gravações de áudio, utilizando apenas um recurso como um celular, um gravador, ou de áudio-vídeo, quando eu utilizo uma câmera para filmar. A dúvida se é possível, se é permitido fazer esses tipos da segunda gravação. A transcrição escrita a gente já está acostumado desde a época da graduação, quando a gente vai para a etapa das supervisões. Por isso que no vídeo de hoje eu vou dar um destaque maior para as gravações de áudio e vídeo, tá bom? Por isso nós já vamos direto aqui para a nossa referência, iniciando com essa nota do Conselho Federal de Psicologia sobre é permitido gravar as sessões de atendimento? E aqui o Conselho Federal reforça o artigo 9º do Código de Ética, onde ele traz: é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger por meio da confidencialidade a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. E aqui ele traz um comentário sobre isso. Cada linha teórica, adota a sua maneira da abordagem e o relacionamento entre o psicólogo, cliente e paciente. Dessa forma, entendemos que o psicólogo deve considerar a orientação de seus autores e abordagens psicológicas de referência para definir se há necessidade da gravação das sessões. No caso de necessidade de gravação das sessões, a psicóloga ou psicólogo responsável deve certificar que o cliente, o paciente, tem ciência da gravação, se concorda com ela e com o objetivo da gravação para uso da psicóloga ou do psicólogo. Ressaltamos que essa prática deve ser adotada apenas em casos necessários, pois a regra é resguardar a intimidade das pessoas, conforme trecho do Código de Ética citado. Aqui a gente vê um ponto importante, que o Conselho Federal entende que se a abordagem teórica ela justifica a necessidade da gravação da sessão, essa é permitida, considerando alguns pontos. Primeiro, que o paciente ou cliente precisa estar ciente e concordar com a gravação e com os objetivos da gravação. Segundo, que deve ser adotados os cuidados
para preservar o sigilo e a intimidade das pessoas. Com gravação isso deve ser feito redobrado. Agora, cabe um destaque, é quando há necessidade. Além da nota do conselho, eu trouxe aqui, separei um guia do Conselho Regional do Paraná, tá? Que trouxe talvez um pouquinho mais detalhado algumas orientações. Então aqui a orientação da COF do Conselho. É permitido a gravação das sessões por psicólogos e psicólogas. Código de ética, ele vai reforçar aqui o artigo 1, que é dever fundamental do psicólogo estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário do serviço de psicologia. O artigo 9 que a gente acabou de ler, né, que é dever respeitar o sigilo, a fim de proteger por meio da confidencialidade, intimidade de pessoas, grupos ou organizações. E ele acrescenta o artigo 14, que a utilização de quaisquer meios de registros e observação da prática psicológica obedecerá às normas deste código e à legislação profissional vigente, devendo o usuário e o beneficiário desde o início ser informado. Reforço que nós vimos lá na nota do Conselho Federal. Cada linha teórica adota a sua maneira de abordagem, o relacionamento entre o psicólogo e o paciente. Dessa forma, entende-se que o psicólogo deve considerar a orientação dos seus autores, as abordagens psicológicas de referência, para definir se há necessidade de gravação das sessões. E aqui ele dá um destaque. Havendo a necessidade da gravação dos atendimentos, como um método de trabalho, a psicóloga ou psicólogo responsável deve se certificar que o cliente e o paciente têm ciência do procedimento, que ele autoriza a realização e ele está de acordo com o objetivo da gravação, a qual não deve ser utilizada para finalidades distintas que foram autorizadas. Os principais objetivos de gravação é para a prática de supervisão, como um método de trabalho para analisar melhor, né, a sessão terapêutica e fazer intervenções mais adequadas para o paciente ou cliente. Recomenda-se que, de acordo com esta formalizado, recomenda-se que este acordo esteja formalizado. Isso aqui é um ponto importante. Não fale só de boca, faça de contrato e peça o cliente para assinar dizendo que ele autoriza, tá, para aqueles objetivos. No caso de crianças, adolescentes ou pessoas interditadas, a autorização, lógico, tem que ser dada pelos responsáveis legais. Ressalta-se que é vedada ao psicólogo e à psicóloga a exposição do cliente e o paciente, incluindo fotos, áudios ou vídeos. Em que situação a psicóloga ou profissional deve realizar a gravação? É importante ressaltar que deve ser adotado em casos necessários. Então aqui a gente vê que tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional do Paraná entendem que não é a regra gravar, em casos que se fundamente justifique com objetivos delimitados, pois a regra é resguardar a intimidade das pessoas conforme o trecho do Código de Ética. Considerando-se a gravação, neste caso, um método de trabalho, é válido retornar a nota técnica do Paraná 05/2018, que versa sobre autonomia. Aqui essa nota ela vai dizer que o psicólogo e a psicóloga têm autonomia, né, de acordo com sua abordagem técnica, teórica, a definir e selecionar seus métodos e técnicas de trabalho. Então a gravação seria um método de técnica de trabalho, desde que é fundamentado, né, naquela sua teoria, na sua abordagem teórica nos seus autores. Um ponto importante é que, assim sendo, esse método de trabalho de profissionais de psicologia deve ser sempre eleito pelo profissional, que é quem executará os serviços mediante a sua avaliação técnica. No entanto, a gravação jamais poderá ser imposta ou exigida pela instituição que o psicólogo ou a psicóloga trabalha, ou por um profissional ou gestor. Então, um ponto importante é que a decisão da gravação ela tem que partir do psicólogo, da psicóloga, de acordo com seu referencial teórico, com a necessidade daquele serviço e com os objetivos delimitados. A gente não pode permitir a gravação da sessão porque a organização quer ou porque um outro profissional exigiu ou o gestor exigiu. Aqui ele vai falar dos cuidados, que é importante, com o material coletado da gravação. Informamos ainda sobre a responsabilidade da psicóloga que assumiu os atendimentos acerca da guarda do material produzido em decorrência do seu trabalho. De acordo com a resolução do CFP 06/2019, que é sobre documentos psicológicos, o material sigiloso e privativo deve ser guardado de forma a garantir sigilo e privacidade do paciente, além de ser mantido por 5 anos no mínimo. Então aqui a gravação ela entra como os outros instrumentais que a gente utiliza para fazer uma intervenção psicológica,
como, por exemplo, testes, roteiros de entrevistas. Ela não é o registro propriamente dito da sessão. Ela é um método que ajuda na intervenção psicológica. E como todo método, é um material sigiloso e privativo, a gente tem que se responsabilizar pela guarda, e essa guarda tem que ser no mínimo 5 anos. Entende-se a gravação como parte do registro documental, conforme a Resolução 01 de 2009, que é a que dispõe sobre o registro documental decorrente de prestação de serviços psicológicos. Esse registro documental, ó, ele é privativo de quem? Da psicóloga, do psicólogo, que realizou o atendimento. A gente não está falando de prontuário, está falando de registro documental. Ou seja, não deve ser disponibilizado a terceiros, nem mesmo a pessoa atendida. Esse é um ponto importante. Se você gravou, o paciente concordou no contrato, você já disse que faz parte do procedimento, mas que aqueles recursos audiovisuais não serão disponibilizados para terceiros, nem mesmo para o paciente. Caso o cliente, o usuário, solicite a cópia da gravação, deverá ser informado sobre o objetivo da gravação, que era para supervisão, é para uma análise técnica do psicólogo, tá? Que é diferenciado do registro documental do prontuário. Nesse caso, se ele pede uma devolutiva do que foi gravado, o que é que o psicólogo, a psicóloga vai fazer? Vai elaborar um documento, como se fosse fazer uma intervenção. O paciente pede informações da intervenção, a gente produz um documento. Pode ser um relatório, dependendo do caso, pode ser um atestado, pode ser um laudo, até mesmo às vezes só uma declaração. De acordo com o previsto na Resolução 06 de 2019, referente ao serviço de psicologia prestado, ou então fornecido cópia do prontuário, e não dos registros, tá? Mas cópia do prontuário para maiores informações, seguir o guia de registro documental do CRP do Paraná, nosso próprio Código de Ética e as resoluções de documentos de registro documental. É importante considerar também que, embora a gravação acompanhe o registro, podendo a psicóloga utilizá-la para fundamentar seu trabalho, produzir documentos, etc., as gravações não substituem o registro documental, a ser elaborado conforme a resolução supracitada. Compreendemos não ser suficiente a guarda do vídeo da gravação da voz ou arquivo da troca de mensagens com o paciente, devendo ainda existir o registro da análise e observação gerada pela psicóloga e pelo psicólogo. Aqui na prática, que a gravação não pode dizer, cadê os registros do atendimento? E você mostrar a gravação. Você tem que fazer os registros do documento, sem intervenção multidisciplinar, o prontuário daquele atendimento, tá? A gravação, ela é uma matéria, ou um produto, ou um método, ou uma técnica que você utilizou para fazer aquela intervenção. Aqui a nota vai trazer alguns cuidados em relação a quando é o cliente, o paciente que quer gravar. Aqui basicamente ela vai dizer o seguinte, que uma pessoa na conversa privada, se ela está gravando mesmo sem autorização da outra pessoa, outro interlocutor, isso não é do ponto de vista legal, nenhuma ilegalidade, tá? Eu sou o interlocutor com outro interlocutor e eu estou gravando essa conversa, mesmo sem autorização dele. Agora, eu não posso gravar isso e disponibilizar de forma pública, por exemplo, colocar em mídias e utilizar isso para fins públicos. Isso gera processos legais de exposição. Do ponto de vista, isso não é tão comum, mas do ponto de vista de um acompanhamento psicológico, se o paciente quiser gravar, né, o psicólogo, a psicóloga pode informar que ele não permite esse tipo de gravação, mas se ele concordar com essas gravações, é importante estar registrado no registro do atendimento daquele dia, que você fique com a cópia daquela gravação do áudio e do vídeo que foi feito e que deixe claro para o paciente, o cliente, que ele não pode de forma nenhuma compartilhar isso para terceiros ou em mídias sociais, que isso pode gerar, e você pode deixar isso ou no contrato ou no registro daquele dia assinado por dois, que isso pode gerar, inclusive, indenizações, né, morais e materiais, a depender do caso, pode gerar processos. Um ponto interessante também, que aqui ela vai trazer, essa nota, é que se o paciente não estiver de acordo e ele ainda quiser gravar e o psicólogo não concordar, o psicólogo pode até mesmo se fundamentar isso para terminar o acompanhamento psicológico, fazendo os encaminhamentos devidos para outro profissional. Você não é obrigado a estar com o paciente que quer gravar a sessão e você não permite, tá? Se não for feito nenhum tipo de intervenção, sensibilização sobre isso, o paciente não concordar, fica muito difícil o vínculo terapêutico ser mantido. Nesses casos, pode sim, fundamento para o encerramento do serviço, desde que você dê todo o respaldo, o apoio para encaminhar para um novo profissional. Então, essas foram as duas notas, existem outras aqui. Tem uma nota técnica do Conselho do Distrito Federal, tá? 01. Um pouco mais enxuta, mas que aborda os pontos parecidos com o que a gente viu.
Nota do Conselho 18 do Mato Grosso sobre gravações de sessão e uso de câmera. Você consegue achar fácil aí pela internet, tá? Mas de uma forma geral, tá trazendo pontos bem parecidos do que a gente viu agora. Existem alguns artigos, eu separei um artigo aqui também, registro de sessão terapêutica, relato, gravações ou transcrições, considerações sobre diferença entre os registros, a gente falou alguns sobre eles aqui. Aqui tem até alguns posicionamentos teóricos, né, de profissionais renomados sobre vantagens e desvantagens. E é exatamente sobre isso que a gente quer trazer rapidinho. Vantagens e desvantagens de uma gravação audiovisual na sessão terapêutica. A vantagem é que você vai poder rever, né, o profissional vai poder rever, dependendo inclusive dos objetivos, e ter uma supervisão mais assertiva, porque nós vamos poder ver a expressão, as falas, o comportamento não verbal do paciente e do cliente, e um supervisor experiente vai poder fazer intervenções e recomendações mais assertivas. Outra vantagem, o próprio psicólogo e a psicóloga pode, nessa análise, reconhecer emoções, sentimentos, falas, pontos chaves, né, que no atendimento talvez passou despercebido para melhorar a intervenção posterior. Desvantagem, é muito cansativo depois assistir uma sessão, anotar ponto por ponto, rever, né, uma sessão de 50 minutos, rever, a gente vai pausar, vai fazer registro, dependendo dos objetivos, que é inviável você fazer isso para todos os pacientes ou todos os atendimentos. E uma grande desvantagem também é que pode deixar o paciente incomodado, porque está sendo gravado, interferir na própria relação terapêutica, na confiança e até no próprio setting do atendimento. Outra grande desvantagem é que arquivos digitais, áudios visuais, correm o maior risco de quebra de sigilo profissional, porque acaba sendo mais fácil, às vezes, de serem divulgados do que o registro físico, né? O registro tradicional que nós utilizamos. Então, essas são algumas das desvantagens. Só reforçando, é possível gravar? É. É para gravar todos os atendimentos? Não, precisa ser justificado, algumas necessidades específicas fundamentado, de acordo com, inclusive, com sua abordagem técnica, sua abordagem teórica, os autores que você tem como referência e, lógico, com objetivos específicos para aquela situação. Mas a gravação não substitui o registro dos documentos, registro do serviço. Em equipes multiprofissional não substitui o prontuário da equipe. A gravação ela é um instrumento, é uma matéria, ou podemos dizer assim, uma prova específica e privativa do psicólogo, da psicóloga, não é para estar compartilhando para pacientes ou para terceiros, é como se fosse, por exemplo, o protocolo de um teste psicológico, você tem que arquivar e guardar por pelo menos 5 anos, e guardar de forma sigilosa e privativa só para a psicóloga ou psicólogo, podendo, em caso de supervisão, o supervisor acompanhar também e assistir, né, e passar recomendações em relação àquelas gravações. Minha dica, é um tema ainda muito polêmico, e delicado. Então, só adote as gravações em casos muito específicos que você entenda que vai trazer um benefício para o paciente naquela situação específica, ou que faz parte de um processo de formação e de melhoria da sua atuação profissional, que também vai trazer benefícios para os seus pacientes e futuros pacientes. Mas adote um rigor, muito mais rigor, a questão do cuidado ético, do sigilo e contrato. Faça contrato muito bem elaborado sobre o porquê está gravando, os objetivos e qualquer outro tipo de situação que possa envolver a gravação, como o paciente querer ter acesso, como o paciente gravar sem sua autorização e compartilhar, por exemplo, um atendimento online, que é muito fácil hoje gravar tela, né? Hoje tem muitos aplicativos que facilitam. Esse é um ponto que a gente vai precisar se acostumar mais, viu? Então, vale a pena você investir um tempinho de leitura, um tempo de pesquisa, de diálogo com outros colegas. Gostou do tema? Deixa a sua curtida. Você já passou por alguma situação parecida que precisou fazer registros, transcrição ou gravação da sessão? Me fala um pouquinho da tua experiência, ou pelo menos do que você acha desse tema. Hoje, sexta-feira, dia 7 de março, essa semana a gente não teve como gravar programas todos os dias, por causa do feriadão do carnaval, mas a partir da semana que vem, de segunda a sexta, aqui no nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho, temas importantes e relevantes sobre a psicologia humana e sobre o exercício profissional de psicólogas e de psicólogos. Sou Manuel Carvalho, até a próxima semana, até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.